Caros companheiros de ideal da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, seus dirigentes, seus frequentadores, é com muita alegria que estamos aqui retornando para conversarmos um pouco mais sobre essa doutrina que nos empolga, nos alimenta, nos sustenta. O Espiritismo, num tópico muito especial, o necessário e aquilo que é fundamental realmente para o nosso bem viver. Estamos nos baseando numa passagem do livro Vinha de Luz, onde Emmanuel trata essa questão quando Jesus fala da importância da fé, pedindo a Deus que amparasse Pedro nas suas vivências como tal. Antes disso, porém, é claro que trazemos o abraço fraterno da Federação Espírita do Estado da Bahia e dizemos a vocês que elas estão de canais abertos para trazermos mais lições, mais vivências através do nosso Lives Comunicação FEB e assim congraçarmos a família espírita em reuniões que se fazem cada vez mais vastas, mais amplas, envolvendo o nosso estado através da Rede Espírita Federativa Estadual, que vocês podem acessar com facilidade no YouTube. Mas vejam vocês, o que é necessário em nossas vidas? Vamos começar esta abordagem recordando-nos do seguinte: se nós tomássemos de uma pessoa e lhes dissesse, você agora vai viver numa ilha, você deve levar apenas 5 ou 6 objetos fundamentais, o que você escolheria? Em primeiro lugar, nós teríamos um corte muito grande em muita coisa que nós achamos que é essencial em nossas vidas. Mas não é. Não era assim. A civilização constrói novas necessidades. E o que é mais importante, nós nos somos levados a ter desejos, aspirações, em função das influências externas que nós vivemos. É a era do consumismo. É um momento histórico em que passamos da fase em que comprávamos o que precisávamos para a fase agora de que somos induzidos a comprar, gerando necessidades nossas. Isso é muito claro no Livro dos Espíritos, é supérfluo. O necessário muda, evidentemente, com a sofisticação da civilização, mas muita coisa que nós achamos que é de relevância extrema não passa de uma viciação mental em nossas vidas cotidianas. Vou lembrar para vocês dados muito importantes, a começar pela dimensão biológica. Em primeiro lugar, o que é necessário para o corpo? Às vezes nós esquecemos. Número 1, o oxigênio. O que nós respiramos é o mais fundamental dos substratos ou das nossas demandas gerais para a sobrevivência corporal. Sem oxigênio, o cérebro fenece, falece em pouco mais de 10, 15 minutos, na maioria das pessoas, alguns menos do que isso, já estão com sofrimento cerebral intenso. Então, o oxigênio é estritamente necessário, é fundamental para o corpo. A segunda questão corporal, água. Pode parecer estranho, não, tem outras coisas, alimento. Não, a água é a segunda questão fundamental. Nós somos formados 70% de água. Se isto não chega no aporte desejável, alteram-se os processos químicos, as reações físico-químicas, os fenômenos biológicos, e a desidratação vai nos levar, em poucos dias, à desencarnação. O terceiro fator, que é importante para nossas vidas, imaginem vocês, é pouco conhecido, chama-se sono. Está demonstrado que é o terceiro fator mais importante. Se o corpo não dorme, se ele é privado disso durante dias e dias, ele começa a favorecer o surgimento de transtornos psíquicos. Depois desses transtornos psíquicos, há uma lassidão, uma tendência à inação e à morte da própria corporeidade. Em quarto lugar, estão as proteínas, sais minerais, no caso, os glicídios, os lipídios, as substâncias que nós chamamos de alimentos. Isso é básico. São os 4 elementos de sustentação do corpo, do ponto de vista dos estudos da fisiologia.
Mas é claro que isso não é tudo, porque o corpo se alimenta de vitalidade, de uma energética que transcende as análises químicas, físicas e biológicas, de um campo psíquico, uma psicosfera, um fluido que está também nos alimentos, também na água, e que a gente pode ampliar na hora do sono, evidentemente, e vem misturado com a nossa própria respiração, e a gente não percebe. Mas aqueles que estudam em profundidade a ciência do espírito vai descobrir que nós nos alimentamos disso. Daí a recomendação de termos, de vez em quando, um encontro com a natureza, aquela natureza mais natural, se é que podemos dizer dessa forma, não povoada pelo ser humano, ou no silêncio pela inexistência de muitas pessoas, para a gente auferir essa energética psíquica que vem do fluido dos vegetais, dos próprios animais e da própria dimensão do mundo espiritual, que se torna mais permeável a esse tipo de vivência e situação. Isso tudo é necessário. O que é que aconteceu conosco nesse processo de desenvolvimento da civilização que nos levou ao estágio que nós nos encontramos? Aconteceu que a nossa consciência espiritual ela é muito restrita e ficou centrada na consciência corporal, nesse estreito mundo que nós vemos. E essa consciência corporal ela vive de algo que é chamado impermanência. Ela tem clareza de que o tempo é esse audaz guerreiro que destrói qualquer outro inimigo, qualquer outro adversário, simplesmente pela passagem. As civilizações se foram. Quem se lembra de Tebas, de Nínive, da velha Roma, sobre os escombros do Vesúvio estão lá as cidades, Herculano, Popeia. Quem se lembra disso? E daqueles heróis de outrora. Tudo passou. Porque essa consciência fica no subconsciente. E nós tentamos, então, nos preservar dessa impermanência. E como fizemos isso? Em primeiro lugar, tentando garantir no futuro, já que temos clareza que ele existe, porque adquirimos essa percepção temporal, adquirir o máximo de bens para garantir o futuro. Nasceu assim a propriedade privada, que significa privar os outros daquilo que estava no comum do cotidiano. Os selvícolas de outrora não acumulavam nada, viviam do momento, do agora, não tinham noção de que era ser dono, porque também não tinham uma consciência de si mesmo e da temporalidade que nós temos hoje. Aí nós criamos isso. Isso foi uma expansão evolutiva? Sim, nós podemos dizer que até certo ponto ela foi crescendo naturalmente. Foi por isso que as populações puderam se aglomerar, puderam ampliar-se, e aquilo que eram pequenos grupos, como se fossem bandos humanos, se transformaram em civilizações agrárias, em primeiro lugar, e aí vieram as invenções para regar a terra, para arar a terra, para produzir mais alimentos, e isso vem num crescendo, E chegamos hoje no agronegócio, que envolve milhares e milhares de técnicas, de conhecimentos, de saberes, e, ao mesmo tempo, acúmulo, acúmulo e desperdício. Nós precisamos disso tudo? Nem tanto. Basta recordar que hoje a tendência maior, antes mesmo da pandemia, que alterou um pouco esse quadro, é que não se tenha mais desnutridos no Brasil. E no mundo, fora a África, basicamente, alguns, talvez, bolsões da Ásia, fundamentalmente, o que se tem é excesso, obesidade. Por que isso? Porque o supérfluo foi incorporado ao corpo de forma inadequada. E, ao invés de gerar saúde, está gerando doença. Então, nós somos consumistas dos alimentos, em primeiro lugar. Por que dizemos em primeiro lugar? Porque é o mais próprio e próximo da sobrevivência. Somos consumistas disso. É necessário? Não. Mas nós tornamos necessário. Os desejos foram amplificados, as propagandas encontraram ressonância em nós e passamos a viver esse estilo de dependência. Isto é uma forma de compulsão psíquica em larga escala. Alguns vão dizer, mas e a genética não influencia nisso? Claro, mas a genética é dependente. Hoje nós sabemos
do psiquismo que o alimenta, porque o espírito, o ser que nós somos, é que é essencial, que é fundamental. E a genética é escolhida por nós, ou é influenciada por nós. E hoje sabemos mais. Existe um fenômeno chamado de epigenética, mostrando que o nosso comportamento, a nossa mente, favorece ou não a manifestação dos genes que nós escolhemos no processo reencarnatório. Nós podemos alterar a sua manifestação. Então, como somos consumidores natos, ficamos enlarguecidos, né? Pesados, e isso vai favorecer o nosso modo de sofrer na vida, adoecer com mais frequência, morrer mais precocemente, por causa da morbidez do excesso de alimentos que nós vivenciamos dessa natureza. Isso é supérfluo. Mas nós fizemos mais. Nós começamos a criar necessidades de sobrevivência, do ponto de vista de outras variáveis, que são aquelas que dão deleite, que dão um certo prazer, uma certa vivência que nós chamamos de hedonista ou hedônica para alguns, que é um prazer imediato. Aí nós construímos, entre outras coisas, substâncias que não são necessárias, são supérfluas, mas nós passamos a usar, e está aí exemplo, né? O álcool, as chamadas drogas ilícitas. Droga é droga. A gente sempre diz que a diferença entre o veneno e o remédio é uma questão apenas de dose. E, em certos casos, a dose não dá remédio nenhum, só dá veneno. A substância, melhor dizendo, não é capaz de ter nada de terapêutico. Mas nós vivemos disso aí. Quantos anos e anos nós propagamos o uso do tabaco, do tabagismo? É necessário? Não. Era um prazer supérfluo que nós acrescentamos à nossa vida e aí nos candidatamos a ter mais patologias pulmonares, do câncer, ao efizema. Nós criamos isso, né? Muito, muito daquilo que nós vivemos como problema, como sofrimento, ou melhor ainda, como doença, é gerado pelo chamado estilo de vida. Esse é um exemplo. O álcool está aí para mostrar isso. Mas beber não é um grande problema, do ponto de vista de quem se autocontrola. A maioria das pessoas se autocontrolam, mas quem sabe, quando começa, quem beberá descontroladamente? Ninguém. Ninguém sabe quando começa se vai ser um bebedor chamado social ou se vai ser um alcoólatra caindo nas ruas ou se tornando agressivo ou, às vezes, vivendo ressacas imensas e perdendo a sua função social de modo geral, para gerar depois necessidades novas. Existiam os alcoólicos anônimos, existiam os centros de terapias, existiam os hospitais psiquiátricos para internar essas pessoas. Geramos os problemas, criamos necessidades que poderiam ser evitadas, porque se tivéssemos comportamentos saudáveis, elas não aconteceriam. Então, é importante a gente verificar no nosso mundo, como se fôssemos para uma ilha, o que é que nós levaríamos? O que é que realmente é essencial para as nossas vidas? Mas ainda, nós começamos a entender que estamos cada vez mais longevos e precisamos ter mais recursos para enfrentar a famosa senectude, vulgarmente conhecida como velhice, períodos das doenças em maior escala, do corpo físico mais limitado, da sensação de abandono, da sensação de exclusão social, e a gente precisa ter propriedades. E haja consumo de energia para termos mais e mais propriedades. Elas se tornaram necessárias, de tal forma que alguns se tornam colecionadores. Já vi colecionadores de sapatos, que a gente brincava dizendo assim, parece-me que você não perdeu a memória de centopeia, que tem 100 pés e precisam de tantos sapatos, ou se fosse calçá-la, parece que essa memória está na atualidade. Gente, colecionando coisas e acumulando, de alguma forma, num esforço tremendo de ganhar mais, ou buscando a riqueza como padrão de vida, ou melhor, motivação para viver. E cada vez que tem, mais necessidade tem. Eu me recordo de uma declaração de uns homens, talvez o mais rico dos anos 60, Howard Hughes, quando a primeira vez que eu vi falar em um homem mais rico do mundo, e perguntaram-lhe no aniversário, o que é que você gostaria de ganhar de presente? Ele já idoso, mais dinheiro. Para quê?
se não tem nenhuma utilidade a não ser simbolicamente estar num banco, num organismo financeiro, porque não vai usar, não tem como usar, na riqueza, na proporção que chegou, não tem nenhuma capacidade de uso. E aí a gente verifica que ele transformou em necessário uma conta elevada, quando era eminentemente supérflua. Um estudo americano mostra duas coisas curiosas. Aliás, os americanos são especialistas em estudar as tendências das pessoas, da sociedade como tal. Eles são brilhantes em matéria de produção de conhecimento nessa área. Mostra duas coisas fundamentais, já nos anos 70, isso. Imagine hoje, que a riqueza produz bem-estar até certo ponto, principalmente quando ela está ainda tirando a pessoa do zero, dos bolsões de miséria, isso produz algum bem-estar. Depois disso, ela pode crescer e o bem-estar não é acrescido. E a partir de um certo ponto de crescimento, o seu avanço diminui a qualidade de vida e de bem-estar. A gente precisa estar atento a isso, porque há muita gente correndo atrás do dinheiro. Não é um caso tão típico nordestino, mas existe uma população minoritária que vive disso e que realmente está correndo atrás do seu próprio problema futuro, né? Porque essa riqueza não vai trazer esse bem-estar. Além do que, uma vez que nós nos distanciamos da média geral da população, nós nos tornamos vulneráveis. Já nos anos 80, passando no aeroporto em São Paulo, eu vi uma manchete do jornal Estado de São Paulo, ricos atrás das grades. Pensei que era algum processo prendendo os ricos. Não, todo mundo se cercando de material de defesa, porque a desigualdade social, de certa forma, libera os instintos ou estimula a manifestação de instintos predadores de quem não tem. E esta é uma problemática, quer dizer, aquilo que era necessário para aquelas pessoas, cada vez mais, se tornava um risco para a sua qualidade de vida, e até certos pontos, um risco maior por causa das violências que a cidade, a metrópole, ocorre. Então, a gente precisa pensar muito em o quanto é mesmo que eu preciso para viver. Eu sempre me recordo que chega um ponto que a riqueza, que foi um grande bem, se transforma num grande mal. E aquele impulso de ganhar dinheiro, que é uma necessidade do instinto de conservação, do crescimento da pessoa, se torna um problema para a própria pessoa. Se vocês voltarem ao Evangelho, do qual Emmanuel é um dos grandes intérpretes, comentaristas, vão recordar o seguinte: Jesus Cristo, ao ser perguntado o que era fundamental para alcançar a vida eterna, respondeu àquele jovem rico que ele tinha a lei, os profetas, podia segui-los, mas ele, não contente, porque já se sentia cumpridor dessas regras de crescimento social da época, simplesmente disse: mas isso eu já o faço. Então Jesus lhe propôs que se separasse de todos os bens, não só físicos, nós dizemos hoje, mas todos os bens, vendesse tudo, entregasse tudo, e fosse segui-lo para saber o que era a plena vida eterna na liberdade absoluta. Evidentemente que isso é motivo de várias interpretações, que ele queria dizer, e aí nós colocamos na parábola de Jesus, ou melhor, no encontro com aquele jovem, várias interpretações. Ele queria mostrar como é importante o desapego, mas veja você, se eu vou entregar todos os bens para os outros, eu vou ficar na miséria e aí eu vou ficar dependente, seria um peso na vida dos outros. Essa é a primeira interpretação que se dá a esse tipo de situação. É que a gente não sabe que, para além dessa concepção nossa tradicional, existem mecanismos universais que garantem a quem vive buscando o reino dos céus e sua justiça a possibilidade de ter satisfeito as suas necessidades básicas estritamente restritas a ela. Mas a gente não sabe disso e vive prisioneiro dessa roda viva de investimentos, de bolsa de valores, disso e daquilo, e chora daqui, lamenta da acolá quando os resultados são pífios e depois se sente numa situação de dificuldades financeiras. Eu tenho observado isso, porque eu acompanho muitas pessoas, que há pessoas que estão ganhando 3 salários mínimos. Está difícil a situação. Eu vi isso. Elas passaram a ganhar 8 salários mínimos, estão devendo mais do que quando ganhavam 3 salários mínimos. O que foi que aconteceu? Simplesmente
Quando você aumenta a receita, a cupidez, ou melhor, o desejo de ter, que está implícito em toda a sociedade e reverbera em cada um, e que cada pessoa alimenta, faz com que você sinta a necessidade de gastar mais, ter mais bens, ter mais conforto, ter mais isso, ter mais aquilo, e de repente você vê que a pessoa está 2 vezes mais empoderada financeiramente, e, no entanto, do ponto de vista de ganho, de receita, mas está 3 vezes mais dependente, porque se fixou numa despesa muito maior. Aí a pessoa vai ganhar 20 salários mínimos, já vi isso, ganha 20 salários mínimos e sofre mais ainda, porque as despesas são muito maiores no seu novo status vivencial. É uma verdadeira corrida que nunca termina nesses termos, pelo menos até onde a gente pode perceber. Aí nós vamos aprender que o rico real, rico do espírito, ou melhor, aquele que tem essa aptidão de lidar com as coisas do mundo, sabendo que elas são temporais, é ter o mínimo de necessidades, para não ter a dominação dos ganhos materiais. Claro que nós não estamos no nível de casar-se com a dama pobreza, como fez Francisco de Assis, à época dele, mas estamos dispostos a repensar esse tipo de vivência, esse tipo de situação, porque nessa roda viva nós entramos num estado de loucura consignada como normalidade. Vocês imaginem que o sistema capitalista ele funciona pelo sempre aumento da riqueza, do produto interno bruto. Só que isso é impossível de se continuar de eterno, porque o planeta não é infinito. Hoje existem estudos mostrando que a população dos Estados Unidos, em média, consome 3 ou 4 vezes mais o que a média da população do mundo consumiria. E que se fosse todos os homens do planeta, as mulheres do planeta, toda a população chegar ao estágio do consumo americano, precisaríamos de matéria-prima de 5 outros planetas iguais à Terra. Tal é o grau de consumo. Mas a pergunta que a gente faria é: isso é importante? Esse consumismo é importante? Esse tipo de experiência? Não, não é. Para o espírito que vai aprendendo a se libertar da temporalidade, ele busca o reino dos céus e sua justiça e reduz as suas demandas. Ele não vai ficar fora do mundo, ele não vai ficar fora da sociedade como tudo, mas não vai se aprisionar nela do jeito que a gente vê na atualidade. Mais trabalho, mais consumo, mais busca de oportunidades, mais apostas nas possibilidades de ganhos os mais variados, tudo numa correria. Para quê? Para depois descobrir-se espírito, se é que vai se descobrir de imediato, ou ficar perturbado porque os bens materiais ficaram para terceiros, ou simplesmente se diluíram nas grandes experiências que o Estado vai levando pelos impostos, ou os próprios descendentes são capazes de espalhá-los de tal forma que não gratifica quem tentou acumular desse jeito. Essa é uma das nossas tarefas fundamentais. Por isso que o texto de Emmanuel fala muito claro que é muito importante se concentrar naquilo que é essencial. No caso de Pedro, era que a fé dele não sofresse abalos frente às contingências da vida. Então, o mais essencial de tudo é estar além do corpo, estar além da matéria, estar além dessas contingências sociais, de um modo geral. O mais essencial de tudo é sentir-se espírito, é tornar-se aquilo que se é como espírito, é manifestar a sua potencialidade divina na realidade humana. Isto é que é o mais essencial. Aí, como serão as circunstâncias da vida? A história, a existência da civilização permitirá a gente saber como se encontra e qual é o limite da nossa capacidade. Mas é preciso fazer um certo esforço para reduzir as necessidades no mundo de hoje. De alguma sorte, e aprender, pelo menos, a ser mordomo, intendente, gestor, administrador e nunca proprietário mentalmente, psiquicamente, porque o que nós temos, vamos perder.
qualquer posse será perdida, mesmo aquelas que são imateriais, posses afetivas, posses sociais, posse de status, tudo isso, posse de cargo, tudo isso vai desaparecer. Seja porque você vai ficar idoso, ou seja porque a vida é uma roda viva que transforma as circunstâncias de um momento para outro. Nós estamos assistindo aí quantas pessoas estão hoje no auge do sucesso e logo mais no ostracismo. Quantas pessoas estão hoje dominadoras em matéria de presença nas mídias e que logo mais não serão lembradas. Tudo é passageiro. E é por isso que a nossa busca deve ser do definitivo, a nossa busca deve ser do eterno, a nossa busca deve ser de Deus. Nós estamos aqui para mostrar que somos capazes de divinizar o mundo, divinizar a matéria, divinizar as circunstâncias sociais. Essa é a nossa grande tarefa. E aprender a viver de tal forma que aconteça o que acontecer no mundo, isso não venha a gerar sofrimento psíquico para nós. Pode acontecer o que quiser. Nós nos sabemos criação divina, manifestando no mundo o nosso grande potencial. Esse é o estágio máximo. Seguramente teremos algum trabalho, algum esforço, daí a necessidade de a gente estar sempre presente no foco da nossa diretriz reencarnatória, a nossa busca de ser cada vez espírito de primeira ordem. Se a gente fizer isso, então atingiremos mais dia, menos dia, esta vivência especial, essa vivência tranquilizadora, riquíssima, que é sentir-se aquilo que sempre fomos e sempre seremos. A criação divina, manifestando através dos veículos da vida todo o nosso potencial, toda a nossa riqueza, toda a nossa capacidade de trabalho. Para isso, nós temos que fazer alguns esforços, nós temos que fazer algumas atuações, nós temos que realmente gerar possibilidades novas, vivenciais, de um modo geral. Isso que o pensamento espírita e um centro espírita se propõe a realizar, né? Nós estamos aqui numa grei, numa comunidade, que não é simplesmente para aprender teses espíritas. Não é só para isso. Saber que a reencarnação existe, a mediunidade é uma faculdade de comunicação interexistencial, o processo evolutivo acontece desde o reino mineral até a plenitude divina. Não, isso não é suficiente. É preciso ir além, e mais além de tudo isso. É preciso compreender que precisamos transformar informação em comportamento, em atitude, em hábito. É preciso tomar das lições que a vida espírita nos oferece e dizer, vou praticá-la, vou dar significado a isso. E, ao dar significado a isso, nós vamos encontrar esta riqueza, essa beleza, essa possibilidade de entender como é a vida realmente, né? A vida de espírito. Nós não temos ainda esse tipo de consciência. Esse é um dos nossos maiores problemas, a ignorância daquilo que nós somos. E porque ignoramos a nossa própria essência, somos incapazes de fazer uma melhor existência, que é a nossa manifestação. Nós temos, então, esses dramas todos que vemos no mundo, porque estamos apegados, construindo necessidades e mais necessidades. Então, a tarefa do autoconhecimento, como um processo de autoeducação, é fundamental em todos os arraiais espíritas. Todos nós estamos em trânsito evolutivo e precisamos nos constituir dessa forma. Aí identificaremos cada vez mais o que é a verdadeira liberdade. Liberdade no sentido de ver-se independente do consumo que nós possuímos. É isso que é fundamental. Criaremos novos hábitos, novas formas de agir no mundo, novas formas de lidar com a propriedade, porque essas que estão postas são da consciência corporal restrita e limitada, não são do espírito imortal. Vejam que trabalho brioso, significativo, nós temos que fazer conosco mesmos no cotidiano das nossas experiências.
é quanto nós temos de trabalhar, de empregar de esforço para sairmos desse estágio evolutivo de angústia da propriedade e angústia da sua privação e sentirmos que agora estamos maduros para a liberdade, sem amarras nessas histórias exteriores, sem algemas em sonhos, desejos, simplesmente, mas vivendo e experienciando o todo dia é para a busca daquilo que é definitivo e agindo no mundo com essa consciência de espírito para saber que este mundo será conforme essa consciência alcançada. Ora, isto posto, nós temos talvez uma ação imediata, que é aprender a ver os outros nas nossas histórias de vida. Nós não estamos sós, a separação não é uma fantasia, desde a física quântica até as noções evolutivas que geram concepções integrativas, sistêmicas, ninguém está só e ninguém está separado. Então, se nós nos apropriamos das coisas, criamos necessidades que não têm significado, o que acontece conosco? Simplesmente iremos sofrer. Por quê? Porque quanto mais propriedade, mais medo de perdê-la, mais ansiedade, mais sofrimento. Né? E a vida chega, física, e passa. E se a gente não tomar cuidado, está agarrado a tantas coisas que não consegue se desprender mesmo quando está sem corpo físico. Aí vamos ver os dramas espirituais, as interações interexistenciais problemáticas, que a angústia de ter perdido, de achar que não podia perder, leva a um sofrimento atroz na dimensão espiritual. Tudo isso a gente pode superar antecipadamente na nossa vivência da relação com o outro, aprendendo a distribuir, né? Aprendendo a ver o outro, as suas necessidades, que são mais prioritárias do que as nossas, e a equalizar, tornar-nos equânime na distribuição dos bens materiais. A sociedade que nós temos hoje, ela é muito problemática exatamente porque nós somos egoístas. Estamos, melhor dizendo, no estágio egocêntrico e ainda materialista. E é por isso que ela é desse jeito que é. Quando nós apregoamos que fora da caridade não há salvação, nós estamos dizendo que a caridade é o amor, e esse amor se estende e inclui os outros, é o princípio da alteridade que está na moda, e essa inclusão nos leva à solidariedade, à generosidade e à reordenação dos bens. Como dizia Gandhi, não é lícito se ter propriedades, plural, quando o povo não tem ainda nem comida para se alimentar. Como é que eu vou acumular quando o vizinho não consegue ficar de pé por falta de energia calórica, de alimentação? Como é que eu vou fazer isso? Precisamos aprender, então, a viver em sociedade, gregariamente, cuidando-nos de todos, uns com os outros, todos por todos. Isso é que é o fundamental. Mas esse é um estágio que exige consciência elevada de ser espírito, essencialmente divino, e como Deus é amor, nós somos amor, mas precisamos manifestar isso na ordem do natural, do cotidiano, do experiencial. Eu espero que essas reflexões lhes ajudem a pensar no que é fundamental e necessário. E, ao mesmo tempo, convidá-los para os nossos encontros, dizendo antecipadamente que guardem essas datas, o final de outubro, o início de novembro, porque teremos o nosso 19º Congresso Espírita da Bahia. E todos poderão partilhar dessas experiências de congraçamento, que é uma forma de caridade e do esclarecimento, onde todos trabalharão por todos. Até lá, que reduzamos as nossas necessidades, de certa forma ampliadas pela concepção materialista, e vivamos cada vez mais libertos da dominação do exterior. Pensemos no definitivo, vivamos em Deus e com Deus.